Olá, turminha do sexto ano da Escola Jackson de Moraes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Emerson Silva e vamos ter, a partir de agora, algumas aulas de história, tá certo? Enquanto o professor de vocês se recupera. Então, nós vamos começar a ter algumas aulas. E para começar, vamos falar um pouquinho sobre a Mesopotâmia. Então, vai ser uma revisão sobre o povo mesopotâmico. E assim, vocês terão uma atividadezinha para ser feita, tá bom? E vocês, se tiver alguma dúvida, é só pegar o número do meu WhatsApp no grupo da sala de vocês e me mandar uma mensagem, que dentro do possível eu estarei aqui para responder às dúvidas de vocês. Tranquilo? Então vamos começar mais uma aula de história falando sobre a Mesopotâmia, certo? Primeiramente, o que significa o nome Mesopotâmia? Significa terra entre rios. Vamos falar de algumas civilizações que formaram o povo da Mesopotâmia, que foram de extrema importância para a humanidade. Trata-se de um planalto de origem vulcânica, localizado no Oriente Médio, delimitado entre os vales dos rios Tigres e Eufrates, ocupado pelo atual território do Iraque e terras próximas. Então veja só, a Mesopotâmia, essa é a sua localização geográfica. É um planalto de origem vulcânica localizado no Oriente Médio, certo? Entre os rios Tigres e Eufrates. Aqui está no mapa, é uma região de interesse histórico e geográfico mundial. Por quê? Porque é um ponto estratégico, certo? Mesopotâmia significa terra entre rios e os rios são o rio Tigre e o rio Eufrates, certo? Quais são as características que posso dizer sobre a Mesopotâmia? Ela tem uma crescente fértil, é uma região do Oriente Médio excelente para a agricultura, tinha formato de uma lua crescente e seu território possui um solo extremamente fértil, principalmente na época das cheias. A Mesopotâmia foi uma região por onde passavam muitos povos nômades, oriundos de diversas localidades. A terra fértil fazia com que alguns desses povos se estabelecessem naquele território, surgindo assim as sociedades mesopotâmicas. Então, primeiramente, o que são povos nômades? Podemos dizer que povos nômades são aqueles povos que não tinham paradeiro fixo. Povos que saíam de um lugar para outro. Em busca de quê? Geralmente, em busca da necessidade primordial do ser humano. Qual é? Água e comida e um abrigo. Então, os povos nômades saem de regiões em regiões em busca da sua sobrevivência. Que a luta pela sobrevivência sempre foi um foco do ser humano. Vejam só, os povos mesopotâmicos. Temos os sumérios, os amoritas, os acádios, os hititas, os elamitas, os cassitas, os arameus. São povos que você pode falar assim, professor, eu não ouvi falar em alguns desses povos aí, mas foram povos que formam os povos mesopotâmicos, que viveram ali naquela região que eu mostrei a vocês. E esses povos tiveram uma influência enorme para a nossa sociedade, certo? Cidades importantes: Nippur, Uruk, Charruquim, Agade, Babilônia, muito conhecida, Kish, Assur, Lagash, Dur, Izim, Mari, Ur, Eridu. São algumas cidades importantes da Mesopotâmia na época de sua existência. Só para lembrar que a Mesopotâmia ela ocupava o lugar que hoje é o atual Iraque. Personalidades históricas da Mesopotâmia.
Assurbanipal, Hammurabi. Hammurabi tem sua importância porque foi catalogado a ele a existência do primeiro código de leis que vocês já devem ter estudado, não é isso? Que é o Código de Hammurabi, que dizia olho por olho, dente por dente. Ou seja, Hammurabi criou esse código, por exemplo, como é que ele funcionava? Penas duras para quem fazia coisas erradas. Sargão, Nabucodonosor, Marduk, Tiglath-Pileser, entre outros. Os sumérios. Os sumérios, provavelmente, eles foram os primeiros povos a habitar o sul da Mesopotâmia. Por que provavelmente? Porque foram feitos muitos estudos e a história ela se baseia em fatos, ela se baseia em achados, certo? Então, provavelmente, os primeiros povos a habitar o sul da Mesopotâmia foram os sumérios. A região foi ocupada em 5.000 anos antes de Cristo pelo povo sumério, que ali construiu as primeiras cidades de que a humanidade tem conhecimento, que é como Ur, Uruk e Lagash. Está catalogado como as primeiras cidades que se tem conhecimento. Certo? Sua organização política era semelhante a uma confederação de estados, cidades, governadas por um chefe religioso e militar que era denominado ou era chamado de patese, certo? Ou seja, eles tinham uma organização política muito interessante para a época. Lembrando que estamos falando de uma cidade que está catalogada 5.000 anos antes de Cristo. Vamos ver aqui como era a organização social do povo mesopotâmico. Nós tínhamos os sacerdotes, depois vinha os aristocráticos, depois vinha os militares, depois vinha os comerciantes, logo em seguida os artesãos, depois os camponeses e por último os escravos. Olhe que, se você analisar a pirâmide, qual era o maior da estrutura mesopotâmica? Eram os sacerdotes. Depois vinham os aristocráticos. Depois vinham os militares. E os últimos da fila seriam os escravos. Beleza? Os sumérios são conhecidos pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme. Esta consistia em registros feitos em placas de argila com auxílio de estilete, que imprimia traços com forma de cunha. Possuíam um complexo e completo sistema de controle de água dos rios, ou seja, os sumérios desenvolveram um forte domínio em relação aos aquedutos e também desenvolveram um sistema de escrita chamada de escrita cuneiforme, certo? Aqui está um exemplo da escrita cuneiforme, feito na placa de argila, onde a linguagem escrita é resultado da necessidade humana de garantir a comunicação e o desenvolvimento da técnica. Se você fizer uma análise, por que eu falei a vocês que essas sociedades eles têm reflexo até o dia de hoje? Porque se não fosse essa escrita cuneiforme, automaticamente nós não tínhamos a sociedade como nós temos hoje. Então foi através da escrita, da necessidade de escrever, que o ser humano chegou aos patamares que nós temos hoje, que temos tantos benefícios como também alguns malefícios, é claro, né? Não foi só coisa boa, também veio coisa ruim. Então, veja só, os sumérios, eles realizavam obras de irrigação, barragens e diques. São povos que trabalhavam muito bem com as águas. E eles também utilizavam técnicas de metalurgia do bronze. E eles eram politeístas. O que é isso? O que é ser politeísta?
Politeísta é a crença em vários deuses, ou seja, eles tinham crenças não só em um único Deus, mas sim eles creiam em vários deuses, tá certo? Cidades sumerianas, ou seja, cidades da Suméria. Venerador. Temos aqui, ó, Kish, Nippur, Lagash, Uruk, Eridu e Ur. São algumas cidades sumérias, como vocês estão vendo aí no mapa. Observem que aqui nós temos o rio Tigres e aqui o rio Eufrates, certo? Esse venerador aqui é uma imagem que foi possivelmente de alguma cidade da Suméria, certo, minha gente? Então vejam só, hoje vamos ficar só com os povos sumérios, tá certo? Na próxima aula nós vamos trabalhar com outros povos que habitavam a Mesopotâmia. Então, lembrando que teremos uma atividade para hoje. Qual é a atividade? Você vai fazer em seu caderno, você vai fazer um resumo sobre a Mesopotâmia, beleza? Então, qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, tá bom? Então, tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Outra coisa, também vou colocar umas 2 questõezinhas para vocês responderem, tá bom? Forte abraço, tchau.